O Céu e o Inferno, segunda parte. Allan Kardec, capítulo 4, parte 1. Espíritos sofredores. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram o que os cerca e então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra, quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, os séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda. Até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as Escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está ameaçadora. E ele vê, como num espelho, as provações terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avança e, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age e, ainda culpado, sentindo em si, não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém, da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga ou num leito, que importa? O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta. Ouve estranhos sons. A alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quereria falar, gritar aos que o cercam. Retenham-me, eu vejo castigo. Impossível. A morte sela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem: descansa em paz. E, contudo, ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar. Uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, ele que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se.
e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso e escarnecido, por sua vez vagueia e vagueará, até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador. Nota do tradutor 64. A expressão Deus vingador é uma metáfora utilizada pelo autor espiritual para dar mais ênfase à sua mensagem, a exemplo dos profetas do Velho Testamento, mas que não deve ser entendida em sentido literal, ao atribuir a Deus defeitos que são tão próprios dos homens. O Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemido. Jorge. Nunca se traçou o quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Novela. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso, procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriam-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero. Furiosas ou irônicas outras deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Como que, arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal pré-julgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo, cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias, a verdade impôs-se-me, orei. Deus ouviu-me, revelou-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Novela.
Auguste Michel, Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias eram-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pandegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda de carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda me ocasionou a morte do corpo, perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativo a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Adeus. 18 de março. Já vim a vós, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, ó, orai para que Deus me conceda repouso. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E por que também lá permaneço sempre? Vinde orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó se sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. 11 de maio. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser, vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito, que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. 8 de junho.
Posso falar e agradeço a Deus que mo faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até logo. 30 de julho. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei, e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vô-lo suplico. A insistência do Espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o corpo prendiam. A dificuldade do despreendimento, em consequência da materialidade de sua existência, compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, no sentido de auxiliar o despreendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Exprobrações de um boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim, e agora expio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus empresta às suas criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal, que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e assim não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus ante o Senhor. Cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor. Vestes divinas que duram eternamente. Instruções do Guia do Médium. Este espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, aduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Reconhecer os erros já é um mérito, é um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas, antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual, que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-os além túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra,
procura em vão os meios de o saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhe restem meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal, cujo termo não prevêem e ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. 1. Quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Resposta. Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis a tortura que amargo. 2. Pareceis sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento deverá dar-vos alívio? Resposta. Não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não possuo tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Predispõe-no, porém, para ela. Eis tudo. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade, a firmeza da resolução por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos Espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. 3. Farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha um ensinamento útil e assim tornareis proveitoso o arrependimento. O espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Resposta. Tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que se me não rolavam aos pés e oprimia ainda mais os que sob eles se colocavam, esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. 4. Em que época vivestes? Resposta.
há 150 anos na Prússia. 5. Desde então não fizeste progresso algum como espírito? Resposta: não. A matéria revoltava-se sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agriolha-nos a bronzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho hidra. Nota explicativa 65. Alusão à hidra de Lerna. De 100 cabeças a renovarem-se incessantes, modulando silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna gena. Oh, sim, eterna. Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua situação sempre penosa. A maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é incontestavelmente um progresso. Certo, quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. 6. Deus é muito bom para condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia. Resposta: dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que o procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. 7. Como viestes hoje aqui? Resposta: conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Pergunta: desde quando vedes a esse espírito? Resposta: não há muito tempo. Pergunta: e desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Resposta: depois de longa reflexão. Sim, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. 8. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. Resposta: oh, como desejaria que assim fosse. Creio poder prometer vô-lo no nome, aliás, sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. 9. Pedi de coração e sereis ouvida. Resposta: não posso, tenho medo. Oremos juntos, ele nos atenderá. Depois da prece: ainda estais aí? Resposta: sim, obrigada. Não me esqueçais. 10. Vinde inscrever-vos aqui todos os dias. Resposta: sim, sim, virei sempre. O guia do médium: nunca esqueçais os ensinos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, visto serem lição que a todos aproveita no sentido de preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecerdes jamais a fonte de todas as graças. Fonte inesgotável, na qual podem todos saciar-se à vontade. Fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente. Fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé.
mergulhai nela as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantes. E quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos. Vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-nos a nós que damos o exemplo. Assim, difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhe o amor. Saint-Paul. Príncipe Urano, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Urano, príncipe russo de outros tempos. Pergunta: quereis dar-nos algumas minudicências sobre a vossa situação? Resposta: ó felizes os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Orai por mim. Felizes os humildes de coração que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter salvação. Permita-me o Senhor a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que se não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que ainda é um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar, não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Ademais, os espíritos têm a liberdade. O que lhes falta é a vontade, e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade, não há tendências viciosas insuperáveis. Mas, quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Pergunta: tendes consciência das vossas faltas? E isso é já um passo para a regeneração. Resposta: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como atidos à humanidade de sua última encarnação, não experimentam nem aprendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Pergunta: obrigais um termo aos vossos padecimentos? Resposta: sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, sendo-me antes preciso recomeçar a provação. Pergunta: e esperais fazê-lo em breve? Resposta: não sei ainda. Pergunta: lembrai-vos dos vossos antecedentes?
Faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir. Resposta. Vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso, então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio, ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reencetar uma vida de luxo e poderio, no intuito de dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho, levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos de sofrimentos, oxalá possa o meu exemplo aproveitar-vos e não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humildade e a perseguem até nas regiões celestes. O guia do médium. Concebestes dúvidas sobre a identidade deste espírito por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento, acusando inferioridade. Desvanecei tais dúvidas, porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor, este espírito tem assaz culta inteligência para exprimir-se de tal maneira. O que lhe falta era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora, e nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para dominar os maus instintos. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Alçai-vos por esses degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, porque ai daquele que para e se volta. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanima e diz: para que mais caminhar, se tão pouco o tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. O orgulho está incorporado no homem, pois bem, aproveita-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Pascal Lavic, Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito, sem que o médium o conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. Creio na bondade de Deus, que na sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito, pereci no mar.
Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus! A comunicação foi interrompida e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam enfim achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, libertado com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça sua bondade, estende-se aos arrependidos. Por muito tempo, juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa a minha expiação. Segui o caminho reto, se quiserdes que Deus facilite o despreendimento de vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte para tantos temerosa vos fará suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. A 6 de agosto foi meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim. Pascal Lavic. Pergunta: onde foi achado o vosso corpo? Resposta: não muito longe de vós. O Jornal de Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte artigo, no qual o médium não podia ter ciência. Noticiamos que às 6 do corrente se encontrara um resto de cadáver encalhado entre Bleville e La Erra. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso, pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, que fora arrebatado a 11 de dezembro de bordo do navio Laerte, por uma rajada de mar. Lavic tinha 49 anos e era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. A 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, deu este de novo espontaneamente a seguinte comunicação: sou efetivamente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava-o no oceano que o tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vou-lo suplico. Oxalá este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim. Tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Pascal Lavic.